Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Recordo os meus tempos de jogador de basquete e de passar por assistir e ter conhecimento de algumas situações caricatas que aconteceram não só nas minhas equipas, mas também algumas equipas onde eu tinha amigos a jogar. Olha, e quase tudo tinha que ver com o 5 inicial. Para você que gosta mais de pontapé na bola, ao contrário de mim, prefiro o basquete. O 5 inicial é como se fossem os titulares lá do clube. E quando falamos em 5 inicial, normalmente falamos dos jogadores que jogam mais minutos. Normalmente falamos dos jogadores que provavelmente são aqueles que dão as melhores condições possíveis para a sua equipa vencer o jogo. Mas o que dizer quando no 5 inicial a escolha tem que acontecer entre um jovem jogador com competência ou aquele jogador que, por exemplo, é filho do diretor da secção de basquete, ou é sobrinho do presidente do clube, ou é o neto. Há um clube que é o clube do meu coração, que eu não vou estar aqui a mencionar, que vocês se calhar já sabem. Quando eu lá cheguei, fiquei a saber que alguns colegas jogavam mais do que eu porque eram netos de um dos sócios mais antigos daquele clube. Coisas fantásticas. Agora, imagine este nacional porreirismo ou ego-favoritismo ser parte da cultura do Estado português. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, à deriva. Olha, já tive para dizer à deriva, à nora, à toa, porque tudo ficava bem para descrever a situação atual do nosso país. Mas voltemos àquilo que eu lhe estava a falar, desta cultura que premiou tudo o que são estruturas e instituições do nosso Estado. É como se fosse uma intrincada teia que tudo agarra, tudo segura, que não deixa que o dinheiro passe e que, acima de tudo, para além de ter o controle de tudo isso, faz com que os serviços que sejam prestados aos portugueses fiquem muito longe daquilo que nós necessitávamos. Na realidade, sendo nós, por assim dizer, os donos do país, somos nós que somos maltratados e nos vemos presos normalmente naquilo que são os serviços que queremos beneficiar destas teias de interesse. Por exemplo, e dou-lhe o caso da nossa produtora aqui em estúdio, que a primeira carta de condução que ela teve, o nome que foi colocado na carta não estava ao contrário, estava de pernas para o ar. E pasme-se que, apresentada a reclamação, riram-se na cara dela a dizer: olha, ainda teve muita sorte porque podia ter vindo a fotografia de um homem. E não lhe trocaram a carta. Teve essa carta até ser necessário trocar. Porquê? Porque casou-se há pouco tempo e, claro, uma pessoa casada tem que trocar de carta porque agora conduz de forma diferente. Mas isso seria uma outra conversa. E o que é que aconteceu? Em vez de cumprirem com o tempo legal que está estipulado, ela pagou a totalidade e acabou por esperar muito mais do que seria disponível, aliás, necessário, para ter a sua carta. O que significa que, olha, eu não sei se a culpa é nossa, eu não sei se a culpa é deles. A única coisa que eu sei é que Portugal está assim, cada vez mais à deriva, e a luz que alguns dizem que se vê ao fundo do túnel, quanto a mim, é o comboio das 8h20 que vem em direção a nós. Digo eu, que não percebo nada disto.
nosso convidado de hoje, para esta terça-feira, Nuno Gonçalo Poças. Boa noite, Nuno. Olá, obrigado Nuno. por estares aqui. Obrigado, mais uma vez. Nós já queríamos ter estado contigo há mais tempo, mas, entretanto, compromissos profissionais não o permitiram. Também quero agradecer o facto de disponibilizares esta hora para gravar ainda antes de continuares as tuas tarefas e precisamente não vires cá há algum tempo e nós sermos ricos em episódios da nossa democracia. Quero convidar-te a fazer um regresso ao futuro passado de Portugal. E o que é que tens achado de tudo isto? De António Costa, Galamba, Marcelo? Acho que era tudo previsível, não é? De alguma maneira. O que é que se pode dizer sobre isto? Muita coisa. Eu acho que nós até, há um exercício interessante que se pode fazer com isto, que é pegar relativamente a esta história toda do SIS e do assessor e do computador e da mala e não sei o quê e tentar reconstituir toda aquela história segundo aquilo que foi contado pelo Governo. E então, eu acho que pode ser uma coisa mais ou menos assim. Havia um senhor que trabalhava no Ministério das Infraestruturas que o próprio Ministro achava que era um espião. E que tinha, apesar de acharem que era um espião, tinha informação classificada, que ainda não estava classificada, mas que ia ser classificada, na sua posse. Por ele? Exclusiva. E que tinha participado numas reuniões que não existiram e que depois passaram a existir, onde o ministro não participou e depois só entrou para perguntar se estava tudo bem, se queriam beber um café. E que não tinha tomado notas. Mas afinal que tomou notas. E essas notas depois, que não tinham sido entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito, afinal tinham que ser entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o assessor não queria entregar as notas. E como não quis entregar as notas, foi despedido por telefone. Quando é despedido por telefone, de um momento para o outro, ele vai ao Ministério, rouba um computador, 4 mulheres atiram-se contra ele, 4 mulheres seguram-se a ele só na mochila. Ele é muito bruto, bate nas 4 mulheres, vai-se embora, toda a gente chama a polícia aparece, as mulheres escondem-se na casa de banho. A polícia, quando chega, vê o gatuno a fugir com um computador roubado com material classificado, depois de ter batido em 4 mulheres, e é a própria polícia que lhe diz: não, senhor, pode-se ir embora, não escusa estar aqui a fazer nada. Não o deteve, não o levou para a esquadra, não o levou a tribunal no dia seguinte, nada, foi-se embora para casa. No final, este próprio adjunto ameaçou o ministro de pancada. Portanto, a história que o Governo contou foi esta, basicamente, assim, com nuances. E depois, entretanto, chamaram a polícia, ligaram ao Ministro da Administração Interna, à Ministra da Justiça, ao Primeiro-Ministro que estava a conduzir, sendo certo que o Ministro das Infraestruturas ligou ao Primeiro-Ministro, ele não atendeu e ele soube logo que ele estava a conduzir, não atendeu porque estava a conduzir. Também foi outra coisa que resulta daquelas declarações, não é? E, portanto, ninguém sabe depois ao certo quem é que chamou o SIS. Depois a chefe de gabinete acabou por ser ela a dizer que tinha sido ela a chamar o SIS, sendo certo que há ainda que no Governo quem continua a dizer que o SIS foi lá sozinho. Ou seja, alguém estava nos serviços secretos e disse assim: não, hoje deve ter havido um adjunto que roubou um computador que tinha matéria classificada e que bateu em 4 mulheres que devem estar escondidas dentro de uma casa de banho. E, portanto, nós vamos agora à casa deste senhor. E então o que é que fizeram? Para resolver tudo bem. Sim. E então o que é que fizeram? Ligaram ao próprio do rapaz e perguntaram, porque são os serviços secretos, isto não é a CIA, isto é a inteligência a sério, James Bond. e ligaram ao adjunto para lhe perguntar onde é que ele morava. Disse: onde é que o senhor mora? Eu disse: moro na rua tal. E ele disse: então venham, podem vir cá ter, porque eu tenho aqui e vou entregar o computador. E pronto, quer dizer, isto parece uma comédia, porque é tudo um disparate pegado, porque, quer dizer, ninguém acredita nisto. Isto foi uma novela que se criou, não? Isto foi uma novela que foi criada para quem acompanha assuntos enfim, do dia-a-dia e a política e não sei o quê, quem gosta destas coisas e ao mesmo tempo não vê telenovelas. E, portanto, ganhou ali uma telenovela, ganhou ali um espaço de entretenimento. Sendo certo que aquilo, quer dizer, aquilo é um sinal...
do mais exagerado possível do estado de degradação a que chegaram as instituições. E depois, para melhorar tudo isto, ninguém sabe ao certo quem é que chamou o CIS ou não, quem é que fez uso das secretas para resolver o ontem problema. ou anteontem, um subsecretário de Estado ou qualquer coisa, o tal que uns dizem que chamou... Sim, o Mendonça Mendes. Não diz absolutamente nada. Não, e o Primeiro-Ministro já resolveu a história com ele agora qualquer coisa, diz que são os casos e os casinhos e as horas e as horinhas e não sei o quê. Ele gosta de diminutivos. E com aquilo, agora. portanto, com os diminutivos diminui aquilo, relativiza os assuntos e a Marinha segue. É o famoso habituem-se. Mas é o habituem-se, mas eu acho que ele não precisava de nos pedir para nos habituarmos, porque eu acho que as pessoas estão muito habituadas a isto. E estão habituadas e eu acho que já encaram isto tudo com alguma... Eu acho que é entre a bonomia e a aceitação e algum descontentamento, algum desconforto com estas coisas que vão acontecendo, mas que ao mesmo tempo já se dão um bocadinho como adquiridas, não é? Porque aquilo é para acontecer assim coisas deste género, não é? É o fado. Sendo que eu acho que depois houve ali uma coisa pior, que foi ter um primeiro-ministro numa altura em que praticamente não sabia quase nada, mas ter um primeiro-ministro a fazer uma comunicação ao país, uma coisa relativamente solene, onde nem sequer insinua, ele afirma cabalmente que houve um roubo e, portanto, acusou... No fundo, o Governo fez uma inquirição, fez um julgamento, proferiu uma sentença e já esgotou os recursos relativamente ao que se tinha passado. Portanto, o Governo fez de Governo, fez de polícia, fez de tribunal, fez de tudo. Faz aquilo daquela maneira para responder no fundo, a um estado de coisas que o próprio Presidente da República tinha criado nas semanas anteriores. Porque, quer dizer, aquilo também era um bocadinho a história do Pedro e do Lobo, não é? Que o Marcelo Rebelo de Sousa estava sempre eu dissolvo, e a dissolução, e eu tenho poderes, e eu tenho não sei o quê, e eu tenho não sei o que mais. E às tantas, eu acho que o António Costa fartou-se daquilo, usou aquela história, quer dizer, segurou um ministro que à partida... O normal seria que tivesse caído, quer dizer, não é razoável que num gabinete ministerial as pessoas andem à pancada sequer. Quer dizer, isto não é tolerável ter um ministro onde os membros da sua própria equipa andam a atarem uns com os outros. Mas achas que António Costa estaria disponível? Primeiro, eu não me recordo de António Costa exonerar nenhum dos seus ministros ou secretários de Estado. Não, o João Soares foi o primeiro ministro, foi o primeiro membro do governo a cair. Ainda nos tempos da geringonça. Porque o João Soares tinha escrito qualquer coisa numa rede social, por causa de um jornalista, em que usa uma espécie de um recurso metafórico em que diz que o jornalista precisava de 2 bengaladas ou 2 não sei o quê. E na altura o António Costa, aquilo foi uma coisa que deu ali algum sururu, o João Soares acabou por sair, e na altura o António Costa dizia que os membros do governo tinham que se lembrar que até à mesa do café não deixavam de ser membros do governo. Portanto, mas isto foi uma coisa. Mas isto foi uma coisa que acabou, não é? Isto foi uma coisa que acabou. Sim, mas mesmo na altura da geringonça, quer dizer, o Eduardo Cabrita durou tempos e tempos, a Constância Urbano de Sousa também só caiu quando o Marcelo Rebelo de Sousa na altura, e porque de facto houve ali uma pressão muito grande. Mas eu acho que o António Costa basicamente faz a mesma coisa sempre que lhe dá jeito, que é ele tem uma grelha que está sempre com o lume aceso. E quando vai para lá o ministro, ele deixa o ministro a grelhar, e enquanto o ministro está a grelhar, o resto vai estando tudo bem. E quando precisa de resolver o problema, o ministro salta da grelha e vai fora. No fundo, foi aquilo que aconteceu com o Eduardo Cabrita na altura das eleições, que foi o ministro Cabrita aguentou-se. E, entretanto, há uma dissolução do Parlamento, vamos para eleições e o ministro Cabrita caiu naquela altura. Porque, obviamente, o PS não queria ir para eleições e estar a ouvir falar do Eduardo Cabrita todos os dias na campanha eleitoral, não é? Portanto, aquele assunto ficou resolvido naquela altura. E durante a campanha ninguém falou do Eduardo Cabrita, porque o assunto estava resolvido. Quer dizer, isto são manobras de comunicação, são estratégias de marketing político, são nuances narrativas que vão minando tudo isto um bocadinho, não é? Ou seja, nós perdemos completamente a capacidade de olhar para a substância das coisas. Aquilo que interessa e isto é uma coisa que já vem
bem, já vai dar muito tempo, mas eu acho que foi uma coisa que o PS consolidou muito durante os anos de Sócrates, que era o que interessa não são as verdades nem as mentiras, o que interessa são as narrativas e aquilo em que as pessoas acreditam e a história que se pode contar para as pessoas acreditarem nela. E depois aquilo que nós temos são debates entre duas narrativas, em que há uma narrativa que diz isto e a outra que diz aquilo. E não há verdade nem mentira, que é uma coisa que ainda por cima é impressionante, como é que o PS, que é um partido que se queixa, que passa a vida a queixar-se do populismo, é talvez o partido mais populista e um governo hiperpopulista que não faz outra coisa. Relativamente às fake news e está sempre que fala sobre a questão das fake news, do pós-verdade, das notícias falsas, do não sei o quê. Mas quer dizer, quando nós percebemos que tudo é uma mentira, porque lá está, porque o que interessa é construir uma história. E depois, se essa história faz sentido ou não, não interessa. E quando deixa de fazer sentido, falamos dos casos e dos casinhos, e das horas e das horinhas e não sei o quê, e a coisa prossegue. Quer dizer, isto eu acho que é quase... Eu na altura, era mais novo, mas eu lembro que no final... durante os anos de Sócrates, eu acho que no geral, era uma coisa muito difícil, até às vezes em conversa com os amigos, com as pessoas que eram mais simpatizantes do governo e não sei o quê. Era uma coisa muito difícil, que era explicar porque é que nada daquilo fazia sentido e porque é que alguém não gostava do governo ou porque é que achava que aquilo era mentira. Porque aquilo ficava de tal maneira na cabeça das pessoas, sendo que nesta fase nós chegámos a um limite em que no fim do dia a conversa pode sempre acabar com mas são todos iguais. Pois. E portanto, como são todos iguais, estes não sendo nem melhores nem piores que os outros, e estes asseguram que não há populismo, nem notícias falsas, nem nada do género. E, portanto, isto é uma espécie de democracia, ainda não é bem de partido único, mas é uma democracia quase de estado de coisas único. E que, no fundo, não há... Mas eu acho que isto tem muito a ver connosco. Tu falavas sobre isso no início. Eu acho que tem muito a ver connosco. Eu li uma frase esta semana que dizia precisamente isso, que é que nós vivemos num sítio onde o Estado é que vota e as pessoas é que se abstêm. E de facto é um bocadinho isso. Nós habituámos-nos a viver neste estado de coisas, a não participar, a receber e a esperar, a ter até se calhar aqui alguma dose de benevolência ou de alguma esperança na simpatia. Eu acho que nós, honestamente, os portugueses têm que se deitar na poltrona do psiquiatra ou do psicólogo, ou lá o que é, e tentar fazer uma sessão de qualquer coisa, porque, por exemplo, algo que tu falas em relação até à própria comunicação do governo e digamos, ao paradoxo ridículo que é o governo achar que é uma grande coisa anunciar que está a alimentar não sei quantos milhões de pobres. Sim, é uma coisa... Sim, mas o governo é um governo que faz campanha política em função do número de pobres que tem. Que, objetivamente é isso, que é, no fundo, publicar um cartaz a dizer estamos a apoiar mais 1 milhão de famílias. Isto, na prática, significa que há mais 1 milhão de famílias que precisa de ser apoiado. Mas não, ou seja, é a inversão completa das coisas. Mas eu acho que isto lá está, quer dizer, há tempos conversava com alguém em que se discutia a questão de os portugueses serem como são porque tiveram 40 anos de ditadura e porque foram... Eu acho precisamente ao contrário, e eu acho que até se pode aplicar o mesmo raciocínio àquilo que nós temos agora. Eu acho que os portugueses não são o que são por causa da ditadura. Eu acho que a ditadura foi o que foi porque os portugueses eram como eram. E tal como agora, quer dizer, o regime será o que é porque nós queremos que as coisas sejam assim, não é? Portanto, há aqui há até fenómenos um bocadinho interessantes mesmo na sociedade, que é termos, por exemplo, e eu acho que naquela crise, naquela altura do pacote da habitação e daquelas medidas todas e não sei o quê, eu acho que aquilo foi feito, no fundo, para responder às necessidades de uma casta privilegiada que vive nos centros das grandes cidades, não é? Se aquilo tivesse... Se quisesse, de facto, resolver o problema das pessoas que... Bem, primeiro, ninguém sabe, ainda ninguém soube explicar que problemas da habitação é que existem. Por dizer, há uma crise da habitação, mas isso quer dizer, objetivamente, o quê?
Onde é que há problemas de habitação? Quem é que tem problemas de habitação? São os mais velhos, são os mais novos, são pessoas com mais rendimentos, são pessoas com menos rendimentos? Quem é que está a passar aqui mal com isso? O problema, de facto, é um problema de rendimentos ou é um problema de preço das casas? Sim, não, ou seja, tudo uma amálgama que nós não conseguimos... É preciso discutir, até para resolver os problemas é preciso perceber que problemas é que existem, não é? E, portanto, nós fazemos aqui uma amálgama em que depois respondemos aqui uma série de coisas que, no fundo, há uma... Porque são também... porque é quem tem voz pública, no fundo. Que é... eu acho que isso já aconteceu noutros momentos. Da pandemia, por exemplo, que é sempre, no fundo, quem tem capacidade de se representar no audiovisual, nas televisões, depois acaba por manobrar de alguma maneira aquilo que são as escolhas políticas e as decisões políticas. Porque é isso, lá está, que constrói as narrativas. E, portanto, nós temos... de repente gerou-se uma narrativa na comunicação social e nas televisões relativamente ao problema dos juros e dos juros do crédito à habitação e de que as rendas estavam muito altas e não sei o quê. Mas depois era preciso perceber quem é que de facto estava a passar por esse tipo de problemas, não é? Pois, entretanto, até saíram algumas estatísticas e diziam que a maioria das pessoas em Portugal já tinha as casas, pagas. Uma das coisas que foi utilizado na habitação e que é absolutamente falso, que é os vistos gold. Os vistos gold em 10 anos, creio que foram, não sei, 20 ou 30 mil fogos com os vistos gold. Só o ano passado foram transacionados mais de 600 mil casas. Ou seja, este dobrar dos factos e quase adequá-los a uma narrativa que é necessária ter é que me preocupa. Porque, no fundo, aquilo que se faz é construir uma narrativa que permita arranjar um problema que é para depois permitir, em consequência, oferecer uma solução. Sendo certo que o Governo também se habituou, e muito, eu acho que durante os anos da pandemia, habituou-se a legislar por comunicado de imprensa. Pois. Então eles gerem por WhatsApp. Também. Mas isso é uma gestão administrativa. Mas em termos de política legislativa, muitas vezes as coisas ficam só pelos comunicados de imprensa. E às tantas ninguém sabe o que é que está em vigor, ninguém sabe o que é que foi alterado, ninguém sabe o que fazer. E isto foi uma coisa que nos anos da pandemia foi muito evidente, porque às tantas ninguém sabia se podia mudar de conselho, se podia beber a bico como é que se chamava, ao postigo, se podia não sei o quê, se podia andar mais 150 metros para lá da porta. Mas todos os dias o Governo estava todos os dias havia comunicação, mas muitas vezes não havia sequer legislação sobre isso. E nós agora voltámos outra vez ao mesmo, ou seja, as medidas são comunicadas. Depois há uma grande discussão e há um grande sururu sobre aquilo. E quando chega, de facto, à altura de discutir o diploma, já ninguém está a falar sobre aquilo. As atenções mediáticas já estão fora do diploma. E é o diploma, de facto, que depois vai reger as relações entre as pessoas, não é? Portanto, depois já ninguém sabe. Até para nós próprios, para quem é advogado ou para quem trabalha com mecanismos processuais e legislativos e precisa de estar a acompanhar isto, é muito complicado. E, portanto, nós é quase viver numa espécie de Estado de Direito que já não é que já não tem nem rei, nem roque, nem lei, nem nada. Isto tem que ser um dispêndio de energia brutal, não é? Cada vez que temos porque algum ninguém processo, sabe ter que olhar se juridicamente o cenário não mudou. Muitas vezes é complicado, porque depois os clientes depois perguntam o que é que... Então, mas afinal, o que é que foi aprovado? Ontem, a esta hora, era aquilo. Tinha sido anunciado isto, mas no fundo ainda não foi aprovado nada. Quer dizer, eu lembro na altura, quando foi aprovado o pacote mais habitação inicialmente, de repente estava, entre nós, entre os colegas, conversávamos, que se dizia que os clientes estavam todos em pânico, muitos investidores estrangeiros e até nacionais, mas que estava muita gente em pânico a pensar, eu não sei o que é que vai acontecer. Perceberam só que ia ser uma série de coisas sem lógica e sem grande quer dizer, sem substância, sem se perceber sequer o que é que ia acontecer, mas que percebiam que aquilo era uma coisa que ia ser danosa. E, portanto, as pessoas estavam, e depois perguntavam-nos a nós, advogados, mas o que é que foi aprovado? E nós dizíamos nada. E por falares em investimento estrangeiro, foi notícia, creio que ontem ou hoje, de que no primeiro trimestre
o investimento estrangeiro em Portugal caiu 44%, que é um Pois é valor possível, mas isto depois as substancial. narrativas também, lá está, depois as histórias contam-se como se querem, não é? Porque depois as exportações aumentaram por causa do turismo. Sim, e ter o turismo nas exportações é que eu ainda Sim, tenho mas alguma no fundo, dificuldade. sim. Ok. Mas isto é uma coisa que lá está. Esta história que tu estavas a dizer de pôr o país quase no cadeirão da psicanálise faz algum sentido, porque nós, quer dizer, nós passámos anos a queixarmos das cidades degradadas, a queixarmos de que Portugal precisava de mais estrangeiros, Lisboa precisava de ser uma cidade mais cosmopolita, mais aberta, mais trazer pessoas de fora para abrirmos as cabeças e não sei o quê. De repente, Lisboa tornou-se de facto uma cidade que está no quadro internacional. E isto trouxe-nos aqui um problema, que foi Lisboa, como entrou para o campeonato mundial de cidades, acompanhou os preços que as pessoas que frequentam o Campeonato Mundial de Cidades estão disponíveis para pagar. A questão é que os salários em Portugal não aumentaram a esse nível. Continuamos no regional. Exatamente, nós continuamos no regional. Em termos de salários estamos no regional, mas a capital subiu. Portanto, mas nós não nos queixamos disso, ou seja, nós não estamos a perguntar mas porquê é que os salários não aumentaram? O que é que nós precisamos de fazer para os salários aumentarem? Há partidos à esquerda que resolvem a coisa de uma maneira mais fácil, que é aumentam-se. Sim, o salário. Aumenta-se por decreto ou qualquer coisa assim. O salário mínimo, como se isso aumentasse. Tudo, aumenta-se tudo. Até o salário médio pode-se aumentar por decreto também, não tem problema nenhum. A nossa própria produtividade. E depois não temos esse tipo de conversa. E, portanto, aquilo que depois se gerou no espaço público é dizer, bom, não, então são os estrangeiros que têm que sair daqui. Sendo que eu acho que nós ganhamos aqui uma aversão a estrangeiros, ou seja, nós só gostamos de imigração se for, é uma espécie de xenofobia do bem, uma xenofobia boa, que é, nós gostamos de imigrantes sim se eles forem muito pobrezinhos. Se tiverem algum dinheiro... Se forem aqueles do Bangladesh... Se tiverem algum dinheiro, mas seja de onde for, quer dizer, eu acho que isto, quer dizer, tem que haver aqui uma coisa objetiva, quer dizer, as pessoas são pessoas e têm dignidade por si. Tenham mais ou menos dinheiro, venham lá de onde vierem, as pessoas têm dignidade por si. Claro. Mas nós criámos um mecanismo de defesa, que é, no fundo, para nós não fazermos mudança rigorosamente nenhuma nas nossas vidas, na maneira como o Estado funciona, na maneira como as empresas funcionam, na legislação do trabalho, em tudo. Mas, para nós não mudarmos nada, nós viramos as coisas contra quem vem de fora. Sendo que, neste caso, quem vem de fora e está a incomodar, é quem tem algum dinheiro. Mas se nós formos para a Baixa Pombalina, Lisboa, a nossa capital, e se virmos quem é que tem contacto, por exemplo, na restauração, com os turistas estrangeiros que cá vêm, tu vais ver que são pessoas de outras nacionalidades. Ou seja, aquele contacto, que era um contacto que existia entre o turista e o português que estava atrás do balcão ou servia na mesa, até isso acabou, não é? Mas, de alguma forma, faz parte do mundo em que vivemos. A globalização, o podermos viajar. Não tem que ser um bicho de 7 cabeças, nem tem que ser em si mesmo um problema. Eu acho que não, mas as coisas são o que são e o mundo muda, não é? Nós não podemos querer... Quer dizer, nós podemos viajar para todo lado do mundo, podemos ir fazer escapadinhas aqui e ali, podemos ir de férias não sei para onde e ver o pitoresco não sei o quê. Mas quando as pessoas vêm cá fazer exatamente a mesma coisa, nós achamos que é demais. Nós andámos anos e anos e anos a dizer que o turismo era a tábua de salvação do país. E de repente veio o turismo e afinal o turismo já não é bom. Ou é bom, mas é demais e agora... Nós nunca estamos satisfeitos com nada, não é? Quer dizer, o meu ponto é... As coisas têm que ser analisadas com algum grau de objetividade. E, obviamente, um país que vive exclusivamente do turismo não é um país que tenha um grande futuro à sua frente. A República Dominicana também vive exclusivamente do turismo. Não é? E eu vivi lá. Eu acho que nós não gostávamos de ser como a República Dominicana. Mas apesar de ser muito bonito. Mas há uma diferença substancial, por exemplo, entre a República Dominicana e o Haiti, que é o vizinho do lado na mesma ilha. É isso que eu claro. Estou a dizer. Claro. E embora na República Dominicana nem todos os sítios são estâncias balneares. Mas nós não estamos sequer nesse campeonato. Quer dizer, Portugal é um país europeu, ou pelo menos que devia ambicionar ser um país europeu, e cada vez mais europeu. E eu acho que, mesmo aquilo, e voltando àquela história de há bocado, quando agora se vende o sucesso económico do país,
que é uma coisa que ainda lá está. Isto é só uma narrativa, porque nós estamos a vender o sucesso económico de um dos países que mais desceu, que mais decresceu economicamente durante o ano da pandemia. 5 países atrás de nós, no ponto geral. Nós caímos brutalmente na pandemia. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer agora é uma recuperação. Sendo certo que a grande maioria dos países fortes da Europa não estão a crescer e, portanto, nós estamos aqui uns patamares à frente. Quer dizer, a Alemanha está estagnada ou está a ter crescimento negativo e nós estamos a crescer mais que a Alemanha. Não é um grande sinal, não é. Mas, quando apresentaram também aquele crescimento 5,tal%, mas esqueceram-se de dizer que a queda tinha sido... Sim, mas o que é que tinha sido a queda, não é? Quer dizer, nós acabamos... Quase 2 dígitos ou mais. mais. É isso, nós às tantas, quer dizer, estamos mais pobres, mas estamos a vender isto como um sucesso. Mas isto obriga-nos a algo que nós vamos abordar em seguida, que é de facto a nossa participação cívica e nós, enquanto cidadãos, também estarmos atentos a estas questões. Mas agora vamos tirar um momentinho e vamos até à nossa rubrica de direitos e deveres. Até já. Sabia que os dadores de sangue também têm direitos? Dar sangue é um gesto simples e que pode salvar vidas. Segundo os termos da legislação em vigor, o dador de sangue tem direitos. Tem o direito ao respeito e salvaguarda da sua integridade física e mental. Direito a receber informação sobre todos os aspectos relacionados com a dádiva de sangue. Direito a não ser objeto de discriminação. Acesso gratuito ao estacionamento nos locais onde vai dar sangue e ainda a uma refeição depois da dádiva. Tem também direito à confidencialidade e proteção dos dados pessoais, ao reconhecimento público e isenção das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. Se trabalhar, tem direito a ausentar-se do trabalho e a um seguro que garante uma indenização em caso de danos resultantes do ato da dádiva de sangue. Se deseja dar sangue, visite a plataforma interativa em www.dador.pt. Esta ação pode salvar vidas. De volta ao nosso programa, é nosso convidado de hoje, Nuno Gonçalo Poças. Estivemos a falar um pouco e quase que ocupávamos o programa todo sobre estes últimos acontecimentos. Por isso não podes ficar tanto tempo sem cá vir, porque senão depois esta nossa viagem pelos acontecimentos nacionais torna-se de facto longa, mas sempre com muito gosto. E Nuno, olhando, por exemplo, para aquela questão que eu mencionei da carta de condução da produtora hoje aqui em estúdio, o que é que um cidadão pode fazer em casos destes? E esta nossa cidadania está tão degradada que nós temos medo, de facto, de fazer valer os nossos direitos. Isso é uma pergunta difícil. Eu acho que nós devemos sempre exercer o direito de reclamar quando achamos que ele deve ser exercido. Sendo certo que eu às vezes também acho que se exerce muito o direito de reclamar sem grande razão. Eu acho que há muita tendência para reclamarmos quando não devemos e para não reclamarmos quando devíamos reclamar. Mas relativamente a essas questões de... A carta de condução com o nome de cabeça para baixo, literalmente. Não, eu sou advogado, eu tenho um historial de histórias com serviços públicos que... Olha que eu percebo a barba branca, certo? Sim, mas não é fácil. Eu lembro-me de alguns de cor, mas e de facto, quer dizer, acontecem coisas surreais, não é? Eu acho que, quer dizer, nós podemos reclamar... E devemos, quer dizer, tem que haver aqui algum grau de exigência, mas tem que haver também, eu acho que há uma tendência que nós podemos ter para no fundo, nos rendermos a isto, que é, eu não sou capaz de fazer nada contra um jogo que está viciado e, portanto, vou fazer exatamente a mesma coisa. Que é o que me parece que acontece. Eu acho que depois as pessoas acabam por fazer de alguma maneira, quer dizer, não é... e nisto eu também acho que há quem diga muitas vezes e até nos políticos, que sobretudo quando os cidadãos não têm a escolha eleitoral que eles estavam à espera, acham que as pessoas foram enganadas ou que foram estúpidas e tal. Eu não acho que os eleitores sejam mais ou menos estúpidos do que os eleitos. Eu acho que o grau é exatamente o mesmo. A questão é que é precisamente essa, ou seja, quem é eleito
não sendo nem melhor nem pior do que quem elege, acaba por ser um espelho daquilo que é o país. E, portanto, nós também não podemos passar a vida a queixar-nos porque o governo isto, porque a administração isto, porque Quando fui eu que votei... Ou fomos nós que votámos, ou de alguma maneira somos condescendentes ou complacentes com determinadas atitudes. Não é? Quer dizer, nós não podemos passar a vida a olhar para o telejornal e a queixar-nos da corrupção na política e dos jogos de favores e das teias de interesse e do não sei quê. Se depois passamos o nosso dia-a-dia a pedir para passar à frente na fila, a falar com um tio que conhece não sei quem para dar um jeito lá num processo não sei quê, ou seja, que eu acho que é encarado um bocadinho como as pessoas entendem que se for na sua própria vida para resolver um problema... Que é legítimo. É legítimo. E, portanto, depois é normal, quer dizer, que este comportamento, se conduzido em escada, chega só ao governo, quer dizer, quando a mentalidade é esta, depois cada um rouba o que pode. Ou cada um forja as situações como pode, não é? E na circunstância em que está. Uma pessoa que está na fila para a farmácia tenta passar à frente como pode. Quem está no governo e tem de políticas públicas para decidir, quem tem dinheiros por gerir, etc., faz a coisa à sua escala. Quer dizer, é normal. Isto é tão verdade. Mas é cultural. Eu vou contar algo que sucedeu comigo. O meu irmão vai me desculpar, mas eu vou contar esta história. A primeira vez que fomos à Suécia, tenho lá família, agora a maioria está na Noruega. Fomos lá para Gotemburgo, para a casa da minha avó. Eu tinha 9 anos, o meu irmão teria 4 ou 5, se bem me lembro. Entretanto, o bairro onde a minha avó vivia, tipo de 50 e 50 metros, tinha um pequeno parque, um mini parque para as crianças brincarem. Entretanto, eu subo para casa, o meu irmão ficou lá a brincar, mesmo em frente ao prédio da minha avó. De repente entra o meu irmão em casa com um saco cheio de brinquedos, carrinhos e tal, e não sei quantos e tal. A minha avó pergunta: "Oh Miguel, o que é isso?" "Oh vó, vê o que é que eu encontrei." Ou seja, ele trouxe os brinquedos todos que as crianças na Suécia estavam habituadas a deixar nos parques, porque depois do almoço ia lá estar outra vez. Eu não estou a dizer que se faça por mal, mas tu entendes a diferença cultural que existe entre nós e, por exemplo, esses países que nós adoramos medir-nos com eles, mas eu tenho a impressão que estamos a medir-nos com as forças armadas. Mas adoramos medir-nos, mas isso é como aquela coisa que antigamente se via, quando os portugueses começaram a viajar mais, de repente chegavam às cidades europeias e percebiam que havia caixas, que havia jornais que se podiam tirar e deixar o dinheiro ao lado. E toda a gente automaticamente pensava naquilo e dizia: isto em Portugal era impossível, toda a gente tirava o jornal e ninguém lá deixava o dinheiro. As pessoas sabem que isso é verdade e elas próprias agiriam assim. Mas fora são incapazes de o fazer. É uma coisa um bocado... Lá está, é o cadeirão da psicanálise. E, de facto, se calhar em Portugal, quer dizer, isso nunca foi sequer tentado, porque eu acho que as pessoas percebem que é isso. Ou seja, se deixarem o jornal e um saco, uma bolsa para moedas ao lado, o jornal desaparece e a bolsa vai ficar vazia. Eventualmente vai ter lá alguns trocos, porque há alguns beneméritos que são capazes de ter algum marco de consciência. Mas eu acho que é um bocadinho isto, ou seja, é cultural... mas, ao mesmo tempo, eu acho que há uma aceitação muito grande. Ou seja, no fundo, toda a gente se queixa. Porque é um bocado aquela lógica de que, quer dizer, não há um português que fuja aos impostos. Não há um português que passe traços contínuos, não há um português que ultrapasse sinais vermelhos, não há um português que já tenha deitado um papel para o chão, não há um português... Nada. E, na regra geral, se tiver um português a dizer: não, porque eu ando aqui... As pessoas olham, se olharmos para cada português individualmente, ele sozinho governa o país inteiro. Porque anda aqui a pagar impostos, não sei o quê. Governa o país e ainda treina a equipa dele de futebol. Sim, mas governa tudo. E, portanto, ele é que está a governar o país inteiro, ele é que paga os impostos, não sei o quê. Mas depois, se entretanto, se juntar mais um, eu digo: não, sou eu e tu. Eu e tu governamos isto tudo. Andamos aqui a pagar impostos e anda toda a gente a viver à conta e não sei o quê, e as pessoas isto e as pessoas aquilo. Eu acho que as pessoas nós não somos infalíveis. Há coisas culturais que quer dizer, eu acho que nós temos que ter a capacidade, enquanto quase uma capacidade cultural que temos pouco, que é a capacidade de nos rirmos de nós próprios, não é? E de percebermos como somos ridículos às vezes. Sendo certo que, e por causa da Suécia, eu acho que depois nós temos um fascínio muito grande com esses países,
Eu disse, epá, nós realmente devíamos ser como os suecos. Mas depois lembramos sempre, mas não dá. Porque há aqui uma questão cultural. Ou seja, eu acho que nós próprios gostávamos, quem gostava de ser como os suecos, mas depois diz logo, é impossível, porque nós não somos, que eles são, depois inventamos aquelas coisas que eles são muito frios e que não ligam não sei quê. Não ligam à família, não querem saber de nada. Aquilo é uma gente, parecem umas renas com duas pernas e não interessa para ninguém. E, portanto, quer dizer, isto é uma coisa, às vezes parece que é quase uma nação de parque infantil. E nós lidamos assim com os problemas e lidamos assim com as coisas e vai-se andando. Bom, olha, Nuno, já nos últimos minutos, não, ainda temos 10 minutitos de conversa, sensivelmente, houve duas entrevistas nesta última semana. Uma delas que criou uma certa reverberação na política foi a de Cavaco Silva, mas ontem também Luís Montenegro deu uma entrevista. Tu, sendo alguém que conhece a direita, analisa a direita, estuda a direita, conhece a história da direita, por assim dizer, como é que leste esta entrevista de Luís Montenegro? Qual é a leitura? Eu acho que a entrevista, no geral, não foi má. Eu acho que o Luís Montenegro tem tido alguns momentos de alguma assertividade. Eu acho que ele ontem não foi má de todo. Acho que teve ali um momento importante que foi... E eu acho que nisso ele soube traçar ali uma diferença para com o PS relativamente àquele deputado que tinha saído por causa da Operação Vortex, salvo erro, e que agora decidiu unilateralmente voltar ao Parlamento. E ele ontem disse claramente que lhe ia retirar a confiança política, e, portanto, eu acho que isto é um sinal que é positivo. E acho que não podia sequer ser de outra maneira. Em relação à questão da Tutti Frutti, acho que ele também foi relativamente assertivo nesse aspecto, ou seja, o PSD vai tentar averiguar de facto o que é que se passou em 2017, como é que foi feita a escolha dos candidatos, o que é que estava ali por trás daquilo, e tentar fazer algum juízo ético dentro do próprio partido sobre aquilo que aconteceu, que eu acho que é importante. Depois, quer dizer, voltou ali alguma tibieza relativamente às alianças com o Chega, que é sempre um tema recorrente, que ele já tinha tido uma opinião, depois teve outra, depois quis ser mais definitivo a determinada altura, mas ontem já voltou outra vez. E não estou só sequer a discutir o que é que eu acho que seria mais correto fazer. Acho é que eles têm que decidir, quer dizer, isto é uma pergunta que tem que deixar de ser feita. Ou sim, ou não. Mas tem que ser uma coisa muito evidente. Mas isso é ótimo para o PS e para António Costa. Pois, claro. Eu acho que esse esta modalidade foi a opção que o próprio Rui Rio na altura escolheu, que é, no fundo, ficar ali um bocadinho em cima do muro, sem dizer para que lado é que cai, quando está toda a gente a pedir essa resposta, é a pior solução de todas. Bem, depois será mais discutível qual é que será a segunda, de facto, a boa opção entre o sim e o não, mas enfim, não interessará para esse caso. Sim, não é isso. Depois teve ali um momento, eu acho que aquilo também não foi uma coisa muito... talvez lhe tenha saído sem querer, não sei o que é que aconteceu, mas foi no fundo... Quer dizer, eu consigo compreender isto do ponto de vista de alguém que faz análise, de alguém que está só a dar uma opinião. Acho que um líder partidário não pode dizer, sobretudo, alguém que quer ser líder, que é líder da oposição e que quer ser primeiro-ministro um dia, não pode dizer que se ficar a 2 pontos, a 2% do PS nas europeias, que isso não é um mau resultado. Claro que é um mau resultado, quer dizer, o PS governa daqui a pouco há 10 anos, quando forem as europeias, governa há 9 anos. Há 10 anos e 20, creio que governa há 16. Sim, mas sim, quer dizer, quase daqui a pouco há 30 anos não governou 7 anos, ou uma coisa assim, quer dizer, sim, mas só relativamente a António Costa, quer dizer, ao fim de 9 anos, que é quando forem as europeias, não é sequer expectável que o PSD fique atrás do PS. Quer dizer, numas eleições europeias, onde o voto é mais livre, onde os eleitores acabam por sempre penalizar o governo, quer dizer, aquilo foi ali quase uma assunção de incapacidade, um bocadinho inesperada, mas quer dizer, ou se calhar esperada. Mas... Olha, e ainda utilizando algo que foi que é recente e tem a ver ali com o país vizinho,
um grande amigo de António Costa, Pedro Sánchez, não é? O primeiro-ministro, ou o presidente do governo espanhol, neste caso, é o nome, convocou eleições antecipadas por causa do resultado das autárquicas. Tu crees que isto, de alguma forma... E, claro, eu sei que a tua opinião é que há uma diferença substancial entre Portugal e Espanha, mas já se tem sentido na Europa que há alguma viragem à direita, algum cansaço da esquerda. Achas que isso depois pode acontecer eventualmente em Portugal? Não sei, por causa de Itália e agora em Espanha. O próprio resultado da Le Pen em França... Sim. Quer dizer, eu não estou muito seguro disso. Eu acho que os países são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes, as culturas são muito diferentes, os próprios partidos são muito diferentes. Bem, nós, quer dizer, então, quem dera ao PSD ser como o PP, quem dera ao Chega ser como o Vox, só para falar dos partidos que estão à direita nas oposições. Mas eu também acho, quer dizer, que o Pedro Sánchez fez ali quase uma fuga para a frente, não é? Que foi antecipar as eleições para causar o menor dano possível. Uma coisa que se calhar se previa ser muito pior se a situação agora se continuasse a arrastar até ao final do ano, que era quando as eleições estavam previstas, acho eu. Eu não sei se há assim tanto um novo ar do tempo e se Portugal se pode sequer enquadrar nele para já. Até porque eu acho que, ao contrário de muitos desses países, nós continuamos... Isto tem muito a ver com aquilo que nós tivemos aqui a conversar. Nós estamos cada vez com uma sociedade mais dependente, menos participativa, menos exigente, menos reivindicativa, menos de livre iniciativa, menos quase de geração espontânea. Cada vez mais Estado-dependente. Cada vez mais Estado-dependentes, mais subsídio-dependente. Hoje em dia toda a gente recebe um subsídio qualquer, não é? Nem que seja é para o juro, é para não sei o quê, é o abono, é isto, é aquilo. Quase toda a gente recebe alguma coisa do Estado. Não é? Olha, nós estamos nos últimos 2 minutos e meio. Tu tens aqui uma história que eu acho que é sintomática do país das últimas décadas, que tem a ver precisamente com as barracas da escola António Gedeão, onde tu estudaste. Que agora não sei se já foram demolidas ou não. Sim. Eu andei... Não, antes disso, eu fiz o 5º e o 6º ano numa escola que era provisória há 20 e tal anos. Era uma escola que estava cheia de ratos e que quando chovia qualquer coisa, não era preciso chover muito, nós normalmente estávamos para aí 2 dias sem aulas, porque aquilo alagava por todo lado. E aquilo que morria-se de frio no inverno. O Conselho do Seixal? Seixal. Sufocava-se de calor no verão, era tudo uma coisa em chapas de zinco e amianto e barracões de madeira todos esburacados, e depois aquilo acabou por ser destruído e foi construída uma escola nova. Eu que fui fazer o 12º ano, de facto, a essa escola, a António Gedeão, em Almada, e tive aulas também numas barracas do mesmo género, com menos ratos, apesar de tudo. Mas eu fiquei muito surpreendido porque eu entrei para aquela escola em 2001 para fazer o 12º ano e há relativamente pouco tempo vi que estava, portanto, mais de 20 anos depois, vi nas notícias uma manifestação dos alunos naquela escola porque queriam deixar de ter aulas naquelas barracas. Onde tu já tinhas estado. Onde eu já tinha estado há 20 anos. Aquilo são barracas que são provisórias há 30 anos. Quer dizer, não é suposto isto ir a acontecer, não é? Eu acho, mas eu voltei a falar dessa história só para relembrar isso, porque foi uma coisa que eu acho que, apesar de tudo, nessa altura, o país ainda vivia num tempo em que nós ambicionávamos e tínhamos quase a certeza de que as coisas iam ser melhores. E agora não. E eu acho que essa é a nossa maior tristeza, que é nós termos quase a convicção absoluta de que os nossos filhos não vão viver melhor do que nós, a não ser que emigrem. Exatamente. E há indicadores que dizem que a próxima geração, inclusive, vai ser mais pobre do que a nossa. Nuno Gonçalo Poças, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado eu. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã vamos estar de volta à mesma hora para mais uma conversa. Não se esqueça também de dar o seu apoio nas redes sociais. É importante para que cheguemos mais longe. Boa noite. Até amanhã.